Eu lembro de que eu compartilhava ontem, estava indo ministrar na igreja de um amigo que na época morava aqui no Brasil, lá na cidade de Ibiúna, São Paulo, interior de São Paulo, cerca de 90 quilômetros de São Paulo. E na época esse pastor estava sem carro e pediu para que eu passasse na casa de uma irmã, uma senhora que era membro lá da igreja dele, que trabalhava num hotel e que ela fazia sonhos. Quem gosta de sonho? Eu amo sonho. Ela fazia sonhos deliciosos. E ela tinha feito pra gente, né, passar a noite, né? E eu tava fazendo, né, esse pequeno favor de ir lá buscar para eu comer, entendeu? Amém? Amém? E aí, chegando lá na casa dessa senhora, tinha um homem lá na casa dela. E aquele homem era hóspede do hotel que ela trabalhava. E aí, eu gentilmente fui convidar o homem, né, que estava lá para participar do culto onde eu estaria ministrando no dia seguinte. E aí o que aconteceu, queridos? Olha só o que aconteceu. No momento que eu abordei ele, falei para ele, convidei ele para ir no culto, ele olhou para mim e disse: "Ô garoto", entenderam, né? "Garoto, quantos anos você tem mesmo?" Eu peguei e disse para ele: "Eu tenho 28. Ele pegou e me deu 3 tapinhas aqui no meu ombro. "Eu tenho 32 anos de kardecismo." Cada palavra que ele ia falando ia esticando, né? E eu fiquei assim, pequenininho. Naquela hora, para quem não sabe, eu fui espírita há 22 anos. Eu também fiz seminário no kardecismo. Eu já tinha feito todos os pontos cegos, entendeu? Do kardecismo. Eu já tinha pontuado tudo, pesquisado, feito tudo isso. E aí, naquela hora, o sangue esquentou. Mas de repente, algo eterno se manifestou aqui. O Espírito Santo me deu uma revelação, me deu uma palavra de conhecimento ali na hora. E Deus falou, a tela abriu, Deus falou: "Você está falando desse modo comigo, mas você tem uma doença incurável. Por conta dessa doença incurável, você tem pensado em suicidar-se, mas Deus quer te dar uma experiência de vida e cura até novembro." Isso aconteceu em meados de abril daquele ano. O homem ficou estático. Foi isso. Ele vira para a mulher: "Quem mandou você falar para ele?" Ela disse: "Eu não falei nada. Ele acabou de chegar de São Paulo. Só pode ser Deus, só pode ser Deus." Eu pensei que ele ia me dar um murro. É verdade. Pensei que ele ia me dar um murro ali naquela hora. Ele pegou, me chacoalhou pelo ombro. "Eu te dou metade do que eu tenho se você me curar." A coisa mudou. Sabe por quê? O tempo entrou ali. E aí aconteceu, né, que depois uma palavra liberada, uma palavra inspirada, uma palavra. Aquele homem, depois, isso aí foi um sábado à noite, ele foi parar no hospital. E aí esse homem, no dia seguinte, procurou a mulher, essa senhora. No dia seguinte toca o telefone na casa lá do pastor. O telefone era para mim. A senhora me procurando, pediu para que eu pudesse falar com aquele homem, que ele queria que eu fosse lá no hotel conversar com ele. E eu fui lá no hotel, fui conversar com ele. Ele era um executivo de uma empresa, também dava palestras, ele era palestrante, ele era psicólogo, atuava na área de psiquiatria também, e executivo de uma empresa. Ele não poderia comparecer naquele culto, né? E ele contando uma experiência que me marcou. Ele era kardecista, como ele disse, e ele ficou falando que só pode ser Deus, só pode ser Deus, porque eu não sabia o que realmente tinha acontecido. Numa sessão espírita, ele recebe lá um fax do demônio. Quem lembra do fax, né? Então, ele recebe um fax do demônio, dizendo lá, um demônio se passando pelo pai dele, dizendo que ele ia morrer em novembro. E a mensagem que Deus falou, que queria dar uma experiência de vida e cura até novembro, contrariando a palavra que o demônio falou lá no centro. Vocês estão entendendo, queridos? Quando você
carrega algo eterno, quando você carrega o tempo aqui, você também libera o quê? O tempo de Deus para as pessoas. E aí ele falando comigo, olha, eu não vou poder ir no culto, mas eu prometo aqui para Deus, ele disse. Eu tenho que ir embora para o Rio de Janeiro porque atrasou tudo, eu tenho um voo marcado. Mas eu prometo para Deus aqui, que chegando no Rio de Janeiro, eu vou procurar uma igreja cristã e vou passar a frequentá-la. Quando você carrega algo eterno, ou seja, o tempo, que é o Espírito Santo, ele é Deus, ele é eterno, você libera o tempo de Deus para as pessoas aonde você estiver. Você leva um clima, você leva um ambiente, você leva a glória, tudo aquilo que o eterno possui, você disponibiliza para as pessoas. Quantos querem essa noite?